Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Quem crê nessa palavra? Existe uma Bíblia, uma versão, quase de uma versões, que em vez de sentença tem peso do Senhor. Então, eu vou ler de novo com vocês. Sentença pronunciada pelo Senhor, ou peso do Senhor, conforme sua versão, contra Israel, por intermédio do profeta Malaquias. Deus nos abençoe e que possamos, os que estão aqui e os que estão acompanhando de casa, possamos ter essa palavra em nossos corações. O profeta Malaquias está sendo usado por Deus para pronunciar um juízo sobre Israel. Israel agora tinha uma barreira muito forte, uma muralha muito forte diante de si, que era o juízo do Senhor. Uma vez alguém disse assim: o pior inimigo que existe não é o diabo, o pior inimigo que existe é Deus. Porque se o diabo for seu inimigo, Deus lhe livra. Agora, se Deus for seu inimigo, quem é que vai lhe livrar? A Bíblia diz que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Então, se uma pessoa é inimiga de Deus, queridos, quem é que vai livrar esta pessoa? Ninguém. Só um arrependimento é que pode apaziguar a ira de Deus. Se Deus for inimigo de alguém, é porque aquele alguém está andando torto diante de Deus. Só um arrependimento é que pode apaziguar a ira de Deus. Deus estava irado contra Israel. Por isso ele está usando o profeta Malaquias para pronunciar um juízo. Sentença do Senhor, pronunciada pelo Senhor, na boca de Malaquias, o profeta, contra Israel. Agora, por que Deus está dando essa sentença? O texto de Malaquias, quem está me ouvindo? Amém. O livro de Malaquias, que tem 4 capítulos, apresentam vários motivos porque esse juízo foi pronunciado. Apresenta vários motivos, mas eu quero selecionar 4 motivos porque Deus estava pronunciando esse juízo. Existem 4 erros, 4 problemas que Israel precisa resolver prioritariamente para que Deus não permitisse esse castigo vir sobre Israel. O primeiro motivo que fez Deus pronunciar essa sentença, o primeiro motivo, o primeiro motivo principal está no verso 14, onde pronuncia o seguinte: maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso,
porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Amém. Aí apresenta um dos motivos pelos quais Deus estava amaldiçoando o povo. Malaquias tem 4 capítulos, cada capítulo tem uma pronúncia de maldição. Para cada capítulo Deus pronuncia uma maldição, e a primeira pronúncia de maldição é sobre o enganador. O enganador, aí é um motivo para Deus dar essa sentença, para Deus sentenciar uma maldição sobre o povo. Veja novamente o texto: maldito seja o enganador. Olhe para mim. Tinha um culto aqui ou ali, e Israel se apresentava para o culto, e naquela hora o espírito do enganador entrava no povo. Aqueles irmãos que tinham no seu rebanho ovelhas sadias, ovelhas com saúde, escolhiam aquelas ovelhas mais doentes e rabugentas e levavam para Deus. Eles ficavam com as ovelhas sadias e levavam as ovelhas doentes. Portanto, estavam querendo enganar. E aí vem a pronúncia, a sentença de Deus sobre esse enganador. A primeira sentença, o primeiro motivo, melhor falando, que trouxe a sentença. O primeiro motivo está aí: maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Deus está revoltado contra o enganador que tinha um animal sadio e oferecia a Deus o doente. Deus estava triste, dando uma sentença contra o enganador que tinha uma coisa boa para dar para Deus e oferecia o pior. Isso, irmão, hoje se refere ao nosso tempo. Muitas vezes nós temos às vezes o melhor tempo para dar para Deus, mas queremos enganar a Deus, oferecendo a Deus o tempo pior, o resto, a sobra do nosso tempo, o que resta. Então quando nós oferecemos a Deus o pior tempo que temos, então, meu irmão, nós estamos dentro desta sentença. Nós estamos querendo enganar aquele que é todo poderoso e onisciente. Nesta noite, meu irmão, se você está ouvindo essa palavra, e essa palavra está dando com você, faça uma grande análise dentro do seu coração e veja se você está oferecendo o melhor do seu tempo, o melhor dos seus talentos, o melhor da sua vida. Não ofereça e nem entregue a Deus abaixo daquilo que você tem. Não ofereça a Deus aquilo que não presta para você. Não entregue a Deus aquilo que não serve para mais ninguém. Deus não é depósito de lixo de tempo. Deus quer que ofereçamos aquilo que temos de mais sublime para Ele, porque senão essa sentença vem para nós. Levante sua mão e diga: que Deus me livre de ser um enganador, e que essa sentença do Senhor não repouse sobre mim. Quantos podem aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Em segundo lugar, o segundo motivo que estava fazendo Deus estar irado e pronunciar essa sentença está no capítulo 2, versos 1 e 2. Eu vou ler com você. Diz assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não derdes ouvidos
E se não propuserdes isto no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. O segundo motivo que leva Deus a pronunciar essa sentença de Malaquias se chama aquele que desonra, ou o desonrador. Deus está revoltado contra o obreiro desonrador, aquele que não honrava seu nome. O Senhor está dizendo: maldito seja, ou maldita seja a bênção do obreiro desonrador, do obreiro que não me dá honra. Deus está revoltado contra obreiros, contra pastores, contra profetas, no caso aqui sacerdotes, que não estavam honrando o seu nome. Eu quero dizer para a igreja que dentro de uma igreja, no meio do povo de Deus, quem primeiro tem que honrar a Deus somos nós. Quem primeiro tem que dar honra a Deus são os pastores, são os bispos, são os líderes, são os sacerdotes. Se nós não somos exemplos para o povo, então a coisa está feia. Se o professor não sabe de nada, se o professor anda errado, como que os alunos andarão? Então esse texto que eu acabei de ler fala que Deus iria amaldiçoar a bênção do falso sacerdote, do sacerdote que não honrava o nome de Deus. Quer ver? Preste atenção à leitura novamente, verso 2. Veja verso 1, agora pois, ó sacerdotes, veja que a sentença aqui é sobre os sacerdotes. Para vós outros é esse mandamento: se não ouvirdes e não propuderdes no vosso coração dar honras ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no vosso coração. O texto está dizendo aí que a sentença do Senhor era sobre aquele tipo de bênção que a igreja recebe vinda de um sacerdote que não está no altar de Deus. Nós vivemos uma época, irmão, que está difícil até de acreditar em quem vamos acreditar. A gente vê cada baboseira acontecendo com homens que Deus usava, homens de música, homens do púlpito, homens de altar, homens de monte, homens de congresso, meu Deus do céu, homens de cruzada evangelística, que o inimigo tem se lançado na frente, tem conseguido derrotá-los. Mas esse texto está dizendo, irmão, que a igreja, ela é amaldiçoada quando recebe a oração de um falso obreiro, que o crente é amaldiçoado quando recebe imposição de mãos de um obreiro que não anda no altar. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com quem ora por nós. Nós temos que ter muito cuidado com quem batiza nossas ovelhas. Nós temos que ter muito cuidado com quem faz os nossos casamentos. Nós temos que ter muito cuidado com quem coloca a mão em nossa cabeça, porque a Bíblia diz que quando um falso obreiro, um falso pregador emite uma bênção sobre você, aquela bênção se transforma em maldição. Diga comigo, misericórdia. Se eu fosse um crente batizado por um obreiro, e depois eu descobrisse que aquele obreiro me batizou em pecado, eu me dirigiria novamente à minha igreja e diria: olha, eu quero que o pastor ore para anular aquela maldição que aquele pastor fez em mim. Que no dia que ele me batizou, ele estava em pecado, todo mundo sabia, depois eu descobri. E a Bíblia diz que Deus transforma a bênção do sacerdote falso e desonroso em maldição.
Se eu tivesse recebido minha bênção do meu casamento, se não fosse pelo pastor Jaime Augusto Lima, ou alguém igual a ele, e depois eu descobrisse que o meu casamento foi feito por um falso sacerdote, eu dizia: meu Deus, procura um pastor Adeilton para abençoar o meu casamento e quebrar todo o mal, porque a bênção do falso obreiro se torna na maldição. Diz aí, os obreiros aqui estavam desonrando a Deus, por isso a sentença do Senhor veio. Levante a mão e diga comigo: Deus me livre da bênção do falso sacerdote. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Vá para o capítulo 3, que eu quero mostrar outra coisa. Capítulo 3, verso 9, diz assim: 3, verso 9 diz assim: com maldição. Está vendo que todo versículo que eu estou mostrando tem uma palavra chamada maldição? Olha o versículo 9 de novo: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Olha aí, a terceira maldição, o terceiro motivo que leva Deus a dar uma sentença ao povo, é o motivo chamado o crente, o cristão roubador, o homem roubador. Em primeiro lugar, eu mostrei o enganador, o terceiro o desonrador, o segundo o desonrador, o terceiro o roubador. O homem roubador é o motivo da sentença do Senhor. O texto sagrado diz: com maldição sereis amaldiçoados, porque vocês roubam a mim. Irmão, o roubo ao Senhor é o motivo de Deus pronunciar uma sentença. O texto está dizendo que os cristãos estavam roubando a Deus, estavam deixando de entregar ao Senhor o que lhe pertencia, estavam deixando de entregar a Deus aquilo que pertencia ao Senhor. Irmãos, essa semana eu ia para algum lugar no carro e de repente Deus ministrou algo bem aqui, ó. Eu vendo assim, quantos obreiros que trabalham incansavelmente na obra, e eu perguntando Deus, conversando com Deus, e na verdade Ele falando comigo e eu com Ele, e o Senhor dizendo ao meu coração: eu sou um Deus sábio. Eu fico pensando, irmãos, se Deus não estabelece dízimos e ofertas, como que os obreiros viveriam? Porque, irmãos, o trabalho que um profeta de Deus faz, Deus viu que nenhuma instituição humana reconheceria. Nenhuma instituição humana reconheceria. Você já viu alguma prefeitura se propor para sustentar um obreiro? Já viu em algum lugar? Eu nunca vi, não. Deve ser muito difícil. Deve ser uma entre mil. Uma prefeitura se levantar e dizer assim: olha, tem um obreiro em tal lugar, começando umas igrejas, vamos dar uma ajuda para ele, uma ajuda de custo. Pastor, já viu em algum lugar? Vocês já ouviram em algum lugar? Não tem. Pode ser o pastor mais pobre do mundo, nenhuma prefeitura, em lugar nenhum se propõe. Já viu algum governo estadual fazer o quê? Já viu algum deputado estadual, federal, senador levando o assunto para ser votado, para sustentar o obreiro no campo? Nunca, nunca. Mas eles mesmos reconhecem que o trabalho que nós fazemos ninguém faz. Eles mesmos sabem que o trabalho que nós fazemos ninguém faz, porque nós temos uma palavra que outros não têm. Mas Deus sabia que isso iria acontecer. Aí Deus disse: eu vou fazer com que não precise nem prefeitura, nem estado, nem congresso, nem ninguém sustentar. Eu vou propor uma forma. Aleluia. Eita Deus fiel, quem pode glorificar a Deus? Deus já sabia que esse trabalho ia ser reconhecido como um trabalho muito bom, mas que nenhuma instituição iria se levantar se propondo a ajudar. Aí Deus disse assim: coloque lá 2 impostos santos, o dízimo e a oferta. Eita, ragalabasúbria. Levante a mão e dê glória ao Deus sábio. Levante a mão e diga: meu Deus é sábio. Mais forte: Deus é sábio. Aí Deus disse assim: ó,
dízimos e ofertas. Quem não der está roubando. Está aqui. Aí Deus diz aqui, versículo número 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A gente pensa que a gente só rouba a Deus nos dízimos, mas a gente rouba a Deus é no dízimo e na oferta. Tem muito crente que dizima, mas não oferta. Tem outros que ofertam, mas não dizimam. E olha o texto o versículo de número 6, que vem de cima, olha: porque o Senhor não muda, por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Versículo de número 7 diz assim: desde os vossos dias dos vossos pais, vós vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. E vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Aí o versículo de número 10 diz assim: trazei vossos dízimos, todos, à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Deus é muito sábio, que disse: olha, eu vou estabelecer 2 impostos santos, 2 impostos espirituais. Irmão, o rei não manda nos teus impostos. Você sabe por que é que nós temos governos, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, hospitais, médicos e tantas outras coisas funcionando? Não é o governo que está pagando nada, ele só está repassando o imposto que você paga. Quem sabe disso? Quem sabe disso? O governo não está pagando nada, ele só está repassando o imposto que ele recolheu. Se ele é um bom governo, ele repassa. É assim? Então ele recolhe os nossos impostos. Esse celular foi pago um imposto, esse microfone foi pago um imposto, esse púlpito tem imposto, tudo é imposto. Então eles repassam para nós o que a gente contribuiu. Quantos podem dizer amém? Amém. Aí Deus disse: no meu reino também vão ter 2 impostos. Eita glória! Eita glória! Eita labaxaragadarabassúbia! Meu povo vai pagar 2 impostos, os dízimos e as ofertas. Então quando você paga esses 2 impostos, aí isso retorna para a igreja em forma de um som, em forma de uma energia, em forma de uma transmissão de culto, em forma de um som melhor, em forma de uma programação melhor, em forma de um congresso, em forma de uma vida salva, em forma de uma palavra de conforto. Eita glória! Em forma de uma renovação, em forma de um bom assento. Eita irmãos, esses impostos retornam. Aí muitos que não entendem roubam. Aí Deus diz assim: com maldição sois amaldiçoados. Então Deus está sentenciando o povo por causa do roubo. Terceiro motivo é o homem roubador. O último motivo está no último versículo, capítulo 4, versículo número 6. Diz assim, vamos do 5 em diante, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui as famílias estavam sem amor, as famílias estavam sem afeição, as famílias estavam desestruturadas. Aí o Senhor diz assim: que as famílias se reajustem, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O quarto e último motivo que Deus está dando essa sentença é o desamor. O povo entre famílias estava vivendo em desarmonia. Os pais estavam brigando com os filhos filhos brigados com os pais, as esposas brigadas com os maridos brigados com as esposas. Dentro das casas estava uma confusão terrível. Aí Deus está dizendo: ajusta isso, arruma isso. Então, se vocês não arrumarem, eu ferirei as terras com maldições. Então você que está aqui nesta noite, minha irmã e meu irmão, lute e ajuste sua casa, se você pode ajustar. Se depende de você, ajuste sua casa. Coloque sua casa em harmonia. Se você é chefe de lar,
Se você é o chefe, se você é a chefe, coloque ordem na casa. Coloque ordem dentro de casa. Jesus disse aqui, Deus está dizendo: eu quero que o coração da mulher, do homem, aliás do pai, se converta ao filho. Eu quero que o coração do filho se converta ao pai. No caso aqui, os pais estavam brigados com os filhos estavam brigados com os pais. E Deus está dizendo que se isso não resolver, Ele viria e feriria a terra com maldição. Muitas pessoas pensam assim: meu Deus, por que eu estou amaldiçoada? Porque você não fala com sua mãe. Porque eu estou amaldiçoado? Porque você não fala com seu pai. Porque você fala mal de sua mãe. Porque você se revolta contra sua mãe. Você não respeita seu pai e sua mãe. Então a maldição vem. Aqui há o desajuste entre pai e filhos. Filhos e pais sem amor. E Deus está dizendo: eu vou levar uma sentença sobre esse povo. Então aqui, o primeiro versículo que eu li: sentença do Senhor, sentença pronunciada pelo Senhor. O primeiro versículo, voltando para ele, contra Israel, por intermédio de Malaquias, o profeta. Essa sentença foi pronunciada por vários motivos. Eu selecionei 4 principais. O primeiro motivo é o homem enganador. O segundo motivo é o sacerdote desonrador. O terceiro motivo é o homem roubador. O quarto motivo é a família com desamor. Agora eu pergunto a você: será que nós precisamos receber essa sentença de Deus? Não precisamos. É só nós nesta noite fazermos uma correção entre nós e orarmos para que qualquer barreira caia da nossa vida. A barreira de eu ter o melhor e dar o pior, que caia por terra. Quantos dizem amém? A barreira de eu estar procurando oração de todo mundo, que eu não sei quem é, pode cair por terra hoje, nesta noite. Quem pode dizer amém? A barreira da ingratidão, que Deus me dá para sustentar minha casa, mas eu esqueço do reino de Deus. Eu posso repreender nesta noite essa barreira, e ela pode cair por terra. A barreira do desamor dentro de casa, pais contra filhos e filhos contra pai. Você pode amar sua mãe ou pode amar seus filhos. Isso pode cair por terra nesta noite pelo poder que há no sangue de Jesus. Se você crê nesta palavra, grita bem forte: eu creio. Agora diga assim comigo, levante sua mão e diga assim comigo. Diga assim comigo: eu creio que a minha vida nesta noite será livre da sentença do Senhor Jesus. Recebe a tua vitória, meu irmão. Pode aplaudir a Jesus. Recebe a tua vitória, minha irmã. Eu profetizo agora que Deus está tirando a sentença da tua casa. Pode aplaudir mais forte e dar glória a Deus. Aleluia. Deus está tirando a sentença de tua casa. Deus está hoje quebrando toda a barreira, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém e amém.